Iates. Um dos maiores iates do mundo foi construído em 1863 e lançado 2 anos depois, e ainda está em operação. O El Marrouza é tão longo quanto 32 carros de tamanho médio. A propósito, a embarcação foi alongada em 12 metros em 1872 e 9 metros foram adicionados 33 anos depois. Pensa em alongamento, hein? O iate manteve o título de maior do mundo por 119 anos. O enorme iate a motor Gilbar tem um comprimento de 3 aviões Boeing 727-200 e mais 10 Pitons. Que tal essa unidade de medida? A embarcação tem uma quantidade incrível de cabos a bordo, cerca de 1.100 quilômetros. Isso é mais do que a distância entre as cidades de Nova York e Detroit. A piscina é uma das maiores de todos os tempos entre os superiates. Não é de admirar que o navio precise de uma tripulação de 100 pessoas para mantê-lo funcionando. Do tamanho de 9 enormes tubarões-baleia, o Dubai, com um valor de 400 milhões de dólares, é um dos iates mais longos do mundo. Ele tem uma piscina de mosaico de 10 metros, heliporto, escadas circulares, várias jacuzzis e um salão de refeições para 90 pessoas. É dividido em 8 decks e equipado com 20 motos aquáticas, um submarino e um tanque de lagostas. Também pode acomodar mais de 100 convidados e 90 membros da tripulação. O iate a motor Eclipse, de propriedade de um empresário russo, tem mais que o dobro do comprimento de um dos jatos de passageiros mais conhecidos do mundo, o Airbus A321. São 24 cabines para hóspedes, várias banheiras de hidromassagem, 2 piscinas, 2 helicópteros e uma discoteca. Há também um mini submarino que pode mergulhar até 50 metros. O superiate particular Azam é 23 metros mais longo do que o trem do metrô de Nova York. Seu custo foi cerca de 600 milhões de dólares e ele se tornou um dos iates mais rápidos do mundo. Pode viajar a uma velocidade de 60 km por hora. Até agora, o Heavy Ocean é o maior iate do mundo. Tem o comprimento de 2/3 do Titanic ou de 6 baleias azuis. De propriedade de um bilionário norueguês, a elegante embarcação preta foi projetada para pesquisa, com a missão de proteger os oceanos do mundo. No momento, o iate está sendo equipado e deve ficar pronto em 2021. Embarcações de passageiros. O Stena Hollandica é uma das maiores balsas do mundo. É tão extensa quanto 13 megalodontes, os tubarões gigantes que já foram extintos. Atravessa o sul do Mar do Norte, ligando a Inglaterra e a Holanda, e pode transportar cargas enormes. Por exemplo, 10.600 elefantes africanos machos. Eu queria assistir isso. O navio de cruzeiro Disney Fantasy, pintado com as alegres cores do Mickey Mouse, pode acomodar 4.000 passageiros. Ele é enorme. Seu comprimento seria suficiente para abrigar até 8 helicópteros 1000 Mi-26, os maiores já fabricados em série. São 14 decks para passageiros com inúmeros entretenimentos, desde várias piscinas e restaurantes a teatros e sorveterias. O RMS Queen Mary II, também conhecido como QM2, é um transatlântico gigante. É tão longo quanto 32 ônibus de Londres de 2 andares. Durante parte do ano, é usado como o único serviço transatlântico regular, transportando pessoas de Southampton, na Inglaterra, para a cidade de Nova York. No resto do tempo, o Queen Mary II percorre o mundo como um navio de cruzeiro. A rainha Elizabeth II deu oficialmente o seu nome a ele em 2004. O Queen of the Seas é um navio de cruzeiro operado pela Royal Caribbean International. Quando concluído e lançado em 2014, o transatlântico de 935 milhões de dólares foi o terceiro maior navio de cruzeiro do mundo. Seu comprimento é mais de 5 vezes maior que o de uma das maiores aeronaves de transporte do mundo, o Airbus Beluga XL. Ele possui bartenders robôs e sacadas virtuais. Cuidado onde pisa. O Symphony of the Seas é o maior navio de passageiros do mundo, embora não seja o mais longo. Custou incríveis 1 bilhão e 350 milhões de dólares para ser construído e tem um comprimento de 4 aeronaves Antonov AN-225 Miria, o avião mais pesado já fabricado. O Symphony of the Seas também pode carregar um peso igual ao de 439 aviões Boeing 737-800. O Harmony of the Seas é o maior navio de cruzeiro e o segundo maior do mundo. Ele tem um comprimento equivalente ao de 16,5 caminhões semi-reboque. O Central Park no navio é um dos primeiros parques naturais nos mares.
tem 10.600 plantas, 52 árvores e 70 toneladas de solo para tudo isso crescer. Navios de contêineres. O Madrid Maersk era o maior navio de contêineres na época em que foi lançado, em 2017, mas o título teve vida curta. Ainda assim, a embarcação continua sendo uma das mais impressionantes do mundo, tão longa quanto um Titanic meio. Poderia transportar facilmente quase 16 mil Big Bens de Londres. O OOCL Hong Kong é um titã entre a maioria dos outros navios de contêineres. A sigla OOCL significa Orient Overseas Container Line, empresa de serviços de transporte de contêineres de Hong Kong. Com um comprimento igual ao de 5,5 aviões Stratolaunch, pode transportar em média 6.400 caminhões de bombeiros. O Mall Triumph, um navio de contêineres de uma empresa de transportes japonesa, é apenas 13 centímetros mais longo que o OOCL Hong Kong. Também pode carregar um pouco mais de peso, 6.900 caminhões de arado médios carregados, mais de 850 estátuas da Liberdade ou 13 pontes do Brooklyn. Petroleiros. Os petroleiros Esso Atlantic e Esso Pacific, lançados em 1977 e hoje extintos, eram 2 dos únicos 7 navios do mundo que podiam transportar mais de 500 mil de toneladas de carga. Eram tão longos quanto 4 campos de futebol e podiam transportar 10 Titanics. Os superpetroleiros da classe Battlus incluíam 4 navios que foram construídos nos anos 70 e permaneceram operando até 2003. Havia apenas pequenas diferenças entre esses gigantes, que eram mais longos do que a maioria dos arranha-céus mais altos do mundo. O comprimento de cada um era igual ao do arranha-céu residencial Princess Tower, em Dubai. Tinha uma profundidade impressionante de 36 metros, equivalente ao comprimento de 3 ônibus escolares. Também podiam transportar mais de 1.000 aviões Airbus A380, e esse é o maior avião de passageiros do mundo. Mas o campeão absoluto entre os petroleiros era o Seawise Giant, lançado em 1979 e descartado para sucata em 2010. Esse monstro era 6 metros mais longo do que as Torres Petronas em Kuala Lumpur. E essas torres gêmeas já foram as mais altas do mundo. O navio-tanque também podia transportar o peso de 1.255 estações espaciais internacionais. Curiosamente, ele era originalmente menor. Tornou-se o maior navio do mundo em comprimento graças à jumborização, que é o processo de aumentar uma embarcação adicionando uma seção inteira. O Prelude FLNG, que em português significa Flutuante de Gás Natural Liquefeito, não é apenas a maior plataforma flutuante do mundo, mas também a maior instalação já construída em alto mar. É tão longa quanto o Shanghai World Financial Center, ou 11 aviões Airbus A321. Custou entre 10 e 13 bilhões de dólares e mais de 260 mil toneladas de aço foram usadas para sua construção. Seu armazenamento equivale ao de 175 piscinas olímpicas. Plataformas de petróleo. Localizada a cerca de 320 quilômetros a leste de Terra Nova e Labrador, no Canadá, a plataforma Hibernia é a primeira estrutura resistente a icebergs do mundo. Ela pode suportar o impacto de um iceberg de 6 milhões de toneladas. Também possui um sistema especial que detecta o trajeto e desvia o gelo que está vindo em sua direção. A construção fica literalmente no fundo do mar. Sua instalação na superfície pesa quase tanto quanto 6 Torres Eiffel. E a plataforma em si é tão pesada quanto o Burj Khalifa e 10 Torres de Pisa juntas. Berkut está situada na costa russa do Pacífico. A maioria das plataformas de petróleo se assemelha a icebergs, com suas partes maiores abaixo da superfície. Mas a Berkut tem a maior parte alta do mundo, tão pesada quanto 1.000 baleias azuis. Pode suportar temperaturas congelantes de menos 44 graus, sacudir com ondas de 18 metros de altura e suportar pedaços de gelo de 2 metros de espessura. Stones, inaugurada em 2016 no Golfo do México, é a mais profunda de todas as estruturas em alto mar. Ela atinge incríveis 2.895 metros debaixo d'água. São 3,5 Burj Khalifas, o arranha-céu mais alto do mundo, colocados um em cima do outro. A plataforma foi construída em Singapura e depois fez uma viagem cruzando o oceano para chegar até sua localização atual. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo.
E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.